Acompanhar conosco agora uma reportagem que a gente fez sobre os questionamentos feitos pelo Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis, que acionou o Ministério Público contra a Prefeitura. O Conselho questiona o município por flexibilizar as medidas para combater o coronavírus. Vamos entender o caso. As ruas do centro de Divinópolis estão mais movimentadas desde a semana passada, quando a Prefeitura anunciou flexibilizações no funcionamento de atividades comerciais durante a onda roxa. Situação que preocupa o Conselho Municipal de Saúde. A flexibilização, ela contraria a questão da onda roxa do Estado. E a onda roxa do Estado, ela vinha numa perspectiva de não deixar, nesse momento, que as pessoas que estavam viajando no feriado prolongado estivessem nas ruas contaminando terceiros, contaminando outras pessoas, né? Então, quando aconteceu isso, quando o prefeito, de forma equivocada, ele flexibilizou no momento errado, ele colocou a população numa situação de risco. E essa situação de risco pode ter consequências muito sérias nas próximas semanas. E é isso que preocupa o Conselho. Desde o início da pandemia, o Conselho, formado por especialistas e membros da sociedade civil, acompanha e avalia as medidas da Prefeitura no enfrentamento ao novo coronavírus e diversas vezes já se posicionou contra as decisões do município. No dia 10 de março, um documento foi entregue ao Poder Executivo pedindo medidas mais eficazes na restrição da circulação de pessoas. O Conselho ele quer que o gestor, como eu disse, minimize as questões, que ele dê atenção ao que é técnico e dentro do que é técnico ele consiga reduzir, as sequelas desse momento em toda a população. Na semana passada, o Conselho registrou no Ministério Público uma notícia-crime contra o prefeito, a vice e o secretário municipal de saúde. Na denúncia, afirma haver um descompasso surreal entre a gravidade da pandemia e as ações do Poder Executivo. Em nota, o Ministério Público afirmou ter recebido a representação abordando 4 assuntos diferentes. A promotoria já abriu procedimentos internos para investigar as flexibilizações municipais no decreto da onda roxa, a adoção do chamado tratamento precoce em pacientes com a Covid-19, o esvaziamento do Comitê Municipal de Enfrentamento à Doença após a saída de vários especialistas e a falta de respostas a questionamentos feitos pelo Conselho a membros do Poder Executivo. De acordo com o Conselho, o Ministério Público não informou o prazo para concluir as investigações. O que interessa não é o que o Conselho acha ou o que o gestor acha, o que interessa é o que é melhor para a população. E quando há um impasse dessa forma, o órgão mais competente para poder auxiliar, para poder assistir a população, não ao Conselho nem ao gestor, é o MP. E a gente acredita e espera que o Ministério Público, que ele faça os seus direcionamentos, analisando todas as questões e pontuando o que deve ser feito para minimizar essa questão Covid no município de Divinópolis. A Prefeitura afirma que as flexibilizações foram feitas de maneira cautelosa. Além de todo esse cuidado que a gente teve com todos os setores, nós ainda fizemos uma divisão de horários para a entrada de serviço, como, por exemplo, as indústrias entrando às 7 horas, as fábricas entrando às 8 horas, os escritórios às 9 e o comércio às 10 horas, onde a gente conseguiu escalonar, até mesmo dentro do nosso transporte coletivo, para diminuir consideravelmente as aglomerações e os problemas que a gente tinha. Então, nós não fizemos nada que foi de forma impensável nem leviana, muito pelo contrário. Foi um estudo rigoroso da melhor maneira que a gente tinha de deixar o nosso cidadão protegido, mas fazendo com que a nossa economia gradativamente possa gerar no mínimo, porque o número de pessoas em situação realmente de vulnerabilidade tem crescido muito. E nós, enquanto gestores, temos que pensar nas duas situações. Segundo o Conselho Municipal de Saúde, se as decisões da Prefeitura de Divinópolis não forem revistas, a situação da pandemia na cidade pode piorar ainda mais. O prefeito ele não tem culpa do que acontece no Brasil inteiro, mas ele é responsável pelo que acontece em Divinópolis. Ele é responsável por minimizar o sofrimento da população de Divinópolis. Que me desculpe a vice-prefeita Janete, pessoa que eu respeito bastante, e ela sabe que eu sou dessa forma, mas não tem nenhuma medida tomada aí com base técnica não, porque o Conselho, inclusive o comitê, praticamente todas as decisões, eu tenho certeza absoluta, eu queria ver uma ata do comitê, apesar de que o comitê foi esvaziado pelos técnicos, Aqueles que são responsáveis, médicos, aqueles que entendem, epidemiologistas, Por quê? O Conselho praticamente não era ouvido.
A gente já recebeu diversas reclamações aqui. O prefeito pode tomar a decisão, pode chamar para si a responsabilidade. É obrigação dele. Mas se a questão fosse técnica, porque há alguns dias a gente viu a própria vice-prefeita e o prefeito fazendo vídeo ao vivo, fazendo live dentro da UPA lotada. A semana passada, estava a mesma coisa, abarrotada de gente. Morrendo gente todo dia. E aí tomaram essa decisão. O que mudou do dia da live de agora? Então, a gente fica sem entender. E o que acontece em Divinópolis, infelizmente, é o reflexo do Brasil. Nós não temos o norte. A ciência não é respeitada. Os técnicos não são respeitados. Muitas decisões são políticas. Políticas. Tanto é que na semana passada nós falamos, no dia que o prefeito foi participar de um protesto de alguns comerciantes contra o seu próprio decreto, o prefeito assinou o decreto, os comerciantes protestaram, o prefeito foi participar dele. No mesmo dia lá que ele mandou a imprensa e tudo pro inferno, ele falou, quero ver depois se vocês estarão comigo quando o Ministério Público me chamar. Ele bateu no peito e chamou a responsabilidade para si. No vídeo, tá lá. E ele sabia que seria questionado. Aí foi decisão técnica, porque se você tomou uma decisão técnica, olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Com base nos números. A situação tá ok, beleza. Ministério Público pode questionar o que for. Não, aqui, ó, Ministério Público, aqui, ó. Os números dizem que eu posso tomar essa decisão, que eu posso fazer isso, que eu posso fazer aquilo. Ok, legal, não vai ter problema nenhum. Agora, infelizmente, não é só aqui não, é Divinópolis, é Minas Gerais, é no Brasil. Muitas vezes não está adiantando questionar a justiça, tá uma briga, sabe? Fizeram um negócio incrível no Brasil. Incrível, infelizmente. Infelizmente. E a gente vai ver o reflexo disso ainda.